qualquer cidade queria ter o contexto histórico que a nossa cidade tem para ser explorado, como eu já tratei lá atrás. Se um professor for dar aula sobre o período colonial brasileiro, ele pode usar, né, a história da nossa Atlântida, a ilha de Manuel Gonçalves. Se um professor ele está dando aula de Revolução Industrial, aquela que ocorreu, né, em finais do século XIX na Europa, principalmente na Inglaterra, a Revolução Industrial, né, quando surgiu as máquinas, a gente tem a mecanização das nossas salinas. Então, é muito rico a gente, se quiser dar uma aula sobre a historiografia local, a gente tem todos esses elementos. Macau está ligada diretamente ao processo histórico brasileiro. E o mais importante é o que a gente vai tratar agora, dos pontos mais importantes da República Brasileira. Quando eu fiz a faculdade, a gente ficava naquele critério, como trabalhar a história local se a gente não tem uma bibliografia? Tem sim. Olha só, pessoal, a riqueza. Se a gente quiser saber o processo de mecanização, a luta dos trabalhadores, né, que houve na nossa cidade, no contexto da República, que a gente vai tratar quando o processo democrático se tirou o poder, né, de luta dos salinas da cidade, das salinas aos sindicatos. A trajetória da utopia salineira, do professor Francisco Carlos, um belo livro para a gente conhecer todo esse processo. Se a gente quer tratar da questão da mecanização das salinas, esse processo de mudança entre as salinas artesanais, né, até o processo de mecanização, está aqui um livro, né, Tecnologia e Desemprego, de Ademir Araújo da Costa. Cultura macauense, por que não tratar, né, de macauísmo do nosso grande Benito? Então, há uma leva de elementos que a gente pode trabalhar, né? Da mesma forma, né? Um belo livro também, A Ilha de Manuel Gonçalves, Vida e Morte, do professor João Felipe da Trindade. Ou seja, tratando dessa questão, nós estamos inseridos diretamente nesse processo histórico. E olha só, né? A gente fala de Brasil, mas dentro de um contexto até mundial, que a gente tem duas curiosidades para quem se aprofundou na literatura, principalmente nessa transição da quebra do processo democrático no Brasil, com a ditadura, entra até no contexto mundial, né? Na questão da Guerra Fria. Então a gente pode fazer todo esse paralelo como professor. Então, esse trabalho que está sendo feito agora, vocês não sabem da dimensão que vocês estão como eu presenteando. É um presente. Primeira vez se falar de um processo histórico de uma cidade, né, da forma que vocês estão elaborando, é uma riqueza, principalmente para aqueles que querem conhecer. E é interessante conhecer para ver como as coisas se processaram. Então, está sim ligada diretamente. E é isso que a gente vai tratar no ponto 3.1. Macau no contexto da história do Brasil, né? Olha só, nesse contexto, né? Isso eu extraí do livro do professor Francisco Carlos. Estávamos às vésperas da ascensão dos militares ao poder e não seria despropositado o razoável impacto que o episódio causará ao embaixador norte-americano Lincoln Gordon. O que dizer de tamanha mobilização dos trabalhadores de uma pequena cidade brasileira? Para quem estuda a República Brasileira, ou seja, o momento de 64, quando nós somos, de certo modo, tragados pelo movimento militar no Brasil, que tem contexto período militar, que começa em 64, Lincoln Gordon foi um embaixador que esteve presente no Brasil durante todo o processo de ditadura, ou seja, era a representação americana no Brasil. Ele esteve em Macau, momento antes do processo ditatorial. O que a gente tem como elemento? Já veio sondar a força sindical de Macau, de mobilização. A importância da nossa cidade, Macau, essa pequena cidade aqui do Rio Grande do Norte, mas tinha um papel fundamental na história do Brasil. Com esse contexto de luta sindical, com esse contexto de organização, uma cidade que elege um prefeito, uma cidade que elege um deputado, uma cidade que os trabalhadores fazem greve, né, que é um dos inimigos, né, de um processo ditatorial, é a organização dos trabalhadores. Então, é por aqui que a gente começa, né, esse novo momento da história da nossa cidade, dentro da história da República Brasileira. O período militar e a desmontagem
desse poder sindical que a nossa cidade teve diante dos nossos trabalhadores salineiros. Isso se dá no período de João Goulart, né? Isso, né? Como se sabe, João Goulart foi o último presidente constitucional do Brasil, eleito, que culminou com a sua retirada, né, da presidência, e daí em diante se processava a ditadura militar no Brasil. No início dos anos 60, durante o governo de João Goulart, o movimento sindical atingiu expressiva organização em todo o país. Os trabalhadores historicamente rejeitados no Brasil assumiram destacado papel de interlocutores no cenário político nacional. Olha só, no cenário político nacional, né, nós iremos ver a força sindical. E isso, de certo modo, né, é alicerçado diante, né, de um governo federal. Então, isso se torna um dos elementos, né, para que se comece esse processo de ceifamento, ceifar o poder, né, dos sindicatos no Brasil, né? E se ceifa o poder dos sindicatos no Brasil, né, Macau seria um elemento principal nesse desmantelamento, né? E uma observação que a gente deve se colocar sustentou-se até 1964, quando a crise nacional modificou a situação local. A partir daí, as principais lideranças foram destituídas de suas funções e suas entidades sofreram intervenções, assim como ocorreu, né, com milhares de sindicatos por todo o território nacional. Então, a ditadura militar, ou seja, a tomada de poder, afetou diretamente as organizações sindicais do Brasil. É verdade que João Goulart esteve na cidade de Macau nesse período? Que eu conheça, não. Não João Goulart. Quem esteve em Macau foi o primeiro presidente militar, Castelo Branco, a gente vai ver aqui, né? João Goulart não, mas Castelo Branco sim, que é apresentado no trabalho do professor aqui. Olha só as ligações. Mostra ou não mostra Macau como uma cidade importante nesse contexto? Tivemos a visita, né, de um embaixador americano. O embaixador ele era dono de Salinas aqui. A gente vai ver lá na frente que houve o quê? A entrada de capital no Brasil, ou seja, as salinas brasileiras eram nacionalizadas, né? Era de pessoas, de empresários brasileiros, mas com a entrada de capital, essas salinas foram privatizadas. E no contexto aqui, né, muitos americanos compraram essas salinas, holandeses, né, que a gente vê no contexto, né? Se eu não me engano, a Henrique Lage, né, pertencia, né, no grupo de holandeses antigamente. Então eles compraram com a entrada de capital, que a gente vai ver, né, a seguir aí, que foi quando se abriu a economia brasileira para investimentos internos, a partir do processo, né, de tomada de poder. Aí vamos lá novamente. O embaixador americano esteve no Brasil, né, um pouco antes, né, da tomada de poder, e a gente vai ver um presidente. O primeiro presidente militar, Castelo Branco, esteve aqui no Brasil também, sondando, vendo como eram as organizações sindicais. Teve esse processo. E quanto à intervenção militar? Em 31 de março de 64, ocorreu o golpe militar, respaldado por setores civis. A ditadura militar teve seus apoios. Os setores civis destituiu João Goulart de suas prerrogativas constitucionais. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, em 64, a partir da tomada de poder, né, de um presidente, onde João Goulart foi obrigado a sair do Brasil, indo para o Uruguai. E até que ponto isso respingou aqui na nossa cidade? Em tudo. Não se esqueçam, desculpa, né? E a gente já tratou anteriormente que Macau foi de suma importância, né, no contexto econômico do país e no contexto político, principalmente. Então, isso teve uma ligação direta, né? A força dos trabalhadores. Até hoje, pessoal, há uma desmobilização diante da força dos trabalhadores, né? Nós, trabalhadores, né, não nos damos conta da força que se tem de organização, E tudo isso, né, ela vem diante de uma doutrina de segurança nacional. Foi exatamente o que fizeram em 64, quando reprimiram líderes sindicais, excluíram o sindicalismo organizado de participação efetiva no processo político nacional.
inclusive em Macau. Mergulhou na longa noite do arbítrio, segundo Francisco Carlos, em seu trabalho. Então, a ditadura ela veio para ceifar toda essa mobilização de luta que se constituiu dentro dos sindicatos salineiros. E Macau, diante da sua interrogação, foi um dos que, de certo modo, sofreram, principalmente a classe de operários. E até hoje não se levantou, né? A gente vê, até hoje, perdeu-se a força, os salineiros em Macau, diante das conquistas anteriores. O que aconteceu exatamente em 15 de abril de 1964 aqui na cidade de Macau? Nesse contexto de luta, primeiro, ditadura, prisões. E aqueles que tinham representação política, que representavam os salineiros, a exemplo de Floriano Bezerra de Araújo, foram presos simplesmente, né? Em Macau, pouco tempo depois, o prédio, sede do sindicato, um dos orgulhos da categoria salineira, amanheceu cercado de várias viaturas do Exército, deslocado para a cidade de Macau. Então, no dia 31 de 64, dia 1º de abril também, né, já houve um deslocamento da força militar para desarticular os sindicatos, e principalmente aqueles que representavam o poder que estava à frente. Olha só, no dia 15 de abril de 64, a liderança sindical salineira foi intimada para se apresentar da capitania dos portos. Detido, Floriano Bezerra foi trasladado para Natal. Foi conduzido pelo capitão Dourado para o 16RI, o regimento de infantaria, né, em cujas dependências sofreu torturas psicológicas, né? É um dos principais elementos de persuadir, né, os presos políticos, nesse momento, era a tortura. E Floriano foi barbaramente torturado durante todo esse período de prisão. E passado esse período aí de 64, né, e em torno de 68, houve grandes investimentos, sim, né, de multinacionais, e aqui Macau foi uma cidade que teve esse privilégio, se assim podemos dizer. Sim. O que o senhor poderia falar sobre? Eu volto àquilo do romantismo. A gente romantiza muito essas questões. Claro que houve a exploração do trabalhador salineiro, mas a industrialização ela é necessária pela demanda de mercado, né, que a gente vai ver aí. Foi necessário esse processo que a gente vai ver, né, de mecanização das salinas, né? E a gente trata aqui, né, das mãos à engrenagem, né? Houve uma mudança. Diante do que a gente viu aqui, né, anteriormente havia uma produção, né, que chamava artesanal, onde todo o processo de produção era o homem. O homem cortava o sal, o homem juntava o sal, o homem carregava o sal para as barcaças. Com o processo de mecanização, já como o nome diz, entra as máquinas, vai entrar as máquinas. Há uma necessidade de mudança. O que não houve foi a questão de saber lidar com os problemas que essa mecanização traria, que a gente vai ver que a primeira questão foi o desemprego. Vamos lá, voltar à história geral. Quando a gente trabalha, o que aconteceu na Inglaterra, a gente trabalha na Inglaterra, poxa, esqueci agora o nome, a Revolução Industrial, né? Quando a gente trabalha a Revolução Industrial foi necessária, a população aumentou, né? Pessoas vão, o número da população vai fazer com que haja mais alimento, né? Tenha mais alimento, aliás, tenha mais consumo. E manualmente não dá para produzir essa quantidade. Tem que haver uma ajuda, né, das máquinas para ter uma produção maior. Então, a gente romantiza muito isso, mas há uma necessidade. O problema está principalmente como absorver, né, e como gerenciar os problemas que isso traz. Isso a gente viu em Macau, né? Olha só, com a tomada de poder, a gente vai ver que há uma política econômica no país que faz com que entre dinheiro estrangeiro. A gente chama isso da entrada de capitais, ou seja, investimentos de empresas, né, privadas que agora vai investir, né, dentro do nosso país, a partir de um processo de privatização. E a economia salineira, né, teve nesse contexto. Como eu tratei lá atrás, as empresas que antes eram nacionalizadas de pessoas daqui,
elas foram vendidas, compradas por estrangeiros. E foi esse processo, né, quem vai desencadear alguns problemas. A partir da ascensão dos militares em 64 e com maior nitidez em torno de 68, o Brasil tornou-se o locus privilegiado para o investimento das multinacionais. As multinacionais começaram a investir no Brasil, não só, né, no Parque Salineiro, mas em outras estruturas econômicas. Mas para nós aqui, né, o mais relevante é tratar aqui desses investimentos que veio para o Parque Salineiro. A introdução de inovações tecnológicas em larga escala no Parque Salineiro do Rio Grande do Norte começou a ser efetuada no início dos anos 60. Então esse processo de mecanização, que anteriormente era totalmente artesanal, passou, né, a ter o processo de mecanização, né, na década de 60. E o processo de industrialização tecnológica das salinas do Rio Grande do Norte e do transporte marítimo do sal, no contexto mais amplo do processo de industrialização brasileiro, ok? Então, quando a gente fala nesse processo de mecanização, a gente não deve pensar só na estrutura de produção do sal. Existe também por trás o transporte, né? O transporte do sal. E nisso a gente deve tratar em outro momento, ou aqui mesmo, sobre o Porto Ilha, né? Que foi um elemento importante nessa dinâmica de ter uma relação política da nossa cidade, de não ter um porto. Como sabes, Porto Ilha fica em Areia Branca, mas inicialmente ele seria construído em Macau. Seria uma redenção, né, econômica para a nossa cidade. Mas, por critérios políticos que a gente pode tratar depois, não se deu. Olha só, com a elevação do consumo do sal pela indústria química, eu vou voltar à questão, a necessidade de industrialização mesmo da economia salineira, né? A indústria química no Brasil estava em expansão e era necessária uma quantidade maior de sal, né? A indústria química, ela necessita. Então, só aquele tipo de produção artesanal seria insuficiente. A industrialização, para mim, não foi um mal, né? A mecanização das salinas não foi um mal. O mal foi não saber, de certo modo, gerenciar os problemas que a mecanização teve, principalmente o desemprego na nossa cidade, que perdura até hoje. Até hoje. Nossa cidade é uma cidade, de certo modo, que, claro, hoje a gente tem outros campos, né, de investimento, como a exploração do petróleo, o próprio comércio, que faz parte, a pesca artesanal, que faz parte do bojo, né, econômico da nossa cidade. São esses elementos. Então, um resumo, né, de tudo que a gente viu diante desse processo de mecanização, da expoliação do trabalhador. O que é visível, né? A produção artesanal, diferentemente da produção mecanizada, vai nos trazer o quê? Em tal contexto, é importante a gente ver o quê? A mecanização das salinas priorizou a substituição, claro, né, do processo artesanal de extração do sal por uma moderna técnica, né, na produção, através dos equipamentos que eram usados. E o que visou primordialmente essa mudança? A redução na força do trabalhador e ampliação da produtividade com maior eficiência das máquinas. A gente vê lá que trabalhos corriqueiros, uma máquina substituía necessariamente 100 trabalhadores, né? A gente passa ali, quando vai à praia, vê apenas aqueles maquinários fazendo a coleta do sal ali. Quantos trabalhadores não seriam ali? Mas, mais uma vez, não tem hoje como ser, né, uma produção artesanal, pela demanda, né, econômica. Mas o maior problema, até hoje, ainda está na exploração salarial. Hoje a gente sabe, né, na nossa cidade como se dá esse salário. Então, o que a mecanização trouxe? Desemprego, principalmente na década de 70. Pode prestar atenção, quem é que dentro das nossas famílias, pode prestar atenção, teve alguém na nossa família que na década de 70, né, saiu da nossa cidade. Foi para São Paulo, principalmente para Santos, para o Rio de Janeiro, Recife. Dizem que essas cidades têm colônias de macauense, principalmente desse período. O desemprego foi em larga escala mesmo, em larga escala, afetando principalmente, né, aqueles trabalhadores ligados à economia salineira. Claro, quando você explora, vem o lucro. E o lucro ficou com as empresas. Salário reduzido,
né? A precarização do trabalho, a exploração, a diáspora que eu tratei, muitos macauenses foram obrigados a sair de nossa cidade, muitos mesmo, e a pobreza e a miséria. Macau era uma cidade miserável nesse período, após a mecanização das empresas. Particularmente se vivia da aposentadoria dos pais. Os jovens sem nenhuma perspectiva, muitos foram embora. Hoje que, claro, a gente já houve uma mudança, né? A economia macauense, ela tem uma relação clara com outros polos, né? de econômicos, já tratei aqui. Mas ainda é perceptível a carência, né? Na nossa cidade, diante de tudo isso. E a gente diz assim, a história é interessante, quando a gente trata da memória, a memória serve para quê? A memória ela serve para a gente saber o que aconteceu e corrigir, é o que a gente não vê.